A aula de hoje nós começamos na página 131 do livro de português. O uso dos pronomes para evitar repetições no texto. Atividade oral e escrita. Quando há muitas repetições em um texto escrito, ele pode perder a qualidade. Leia em voz alta e observe. Os 3 porquinhos querem processar o lobo porque os 3 porquinhos acham que sofreram um grande prejuízo. O lobo deverá indenizar os 3 porquinhos, porque os 3 porquinhos precisam do dinheiro para uma nova casa. A. Reescreva no caderno o trecho e tente eliminar as repetições desnecessárias sem perder a clareza do texto. Essa questão nós faremos oralmente na videochamada. Para quem não consegue entrar na videochamada, pode fazer no caderno. B. O que foi feito para evitar as repetições no texto? Podem escrever no caderno ou no livro. 2. Que pronome pode substituir as palavras destacadas e evitar a repetição no trecho a seguir? Eu, André e Marta queremos sair mais cedo da escola para comprar ingressos para o jogo do próximo fim de semana. Eu, André e Marta não vamos deixar para amanhã porque queremos bons lugares no estádio. Então aqui está perguntando qual pronome a gente pode usar para destacar essas 3 palavras, para substituir a repetição dessas 3 palavras. Eu, André e Marta. Então, vocês podem voltar nesse retângulo verde da mesma página e ver qual desses pronomes a gente pode substituir por essas palavras. Na página 132, tem um esquema explicando sobre os pronomes pessoais e sobre o verbo. Vocês já devem ter assistido o vídeo anterior que eu mandei primeiro. Lá tem a explicação sobre esses 2 quadrinhos. Os pronomes pessoais podem substituir nomes e ser empregados para ajudar a eliminar repetições em um texto, retomando termos já expressos. Então, essa parte eu não vou ler porque vocês já viram a explicação no outro vídeo. Passando para a página 133, temos lá. Agora você. Leia a anedota. Em família. O sujeito vai ao psiquiatra. Doutor, meu irmão é louco. Ele pensa que é uma galinha. E vocês já disseram para ele parar com isso? Nós até que gostaríamos, mas é que precisamos dos ovos. Letra A. O que provoca humor nessa piada? Essa piada é engraçada por quê? Por conta de qual fala ou qual ação. B. Que expressão o pronome ele substitui? C. Na piada, a quem o pronome vocês pode estar se referindo? D. A quem o pronome nós pode estar se referindo? 2. Releia o trecho da fala de Spike, o irmão de Snoopy, que apareceu na história em quadrinhos da página 125. Complete as frases fazendo as alterações necessárias de acordo com a pessoa indicada em cada item. Porém, eu não me considero feio. Letra A. Porém, nós não. Então, vocês vão reescrever essa parte da frase me considero feio, só que adequando para o nós não na letra A, para o vocês não na letra B e pelo ela não na letra C. Página 134. 3. Reescreva a frase de 100 abaixo, adequando o verbo às pessoas indicadas pelos pronomes propostos. A senhora ficou mesmo tão aborrecida assim? Letra A. Vou fazer como exemplo. Ele ficou mesmo tão aborrecido assim? B. Vocês vão fazer a mesma coisa com o pronome você, na C com nós, na D com elas e na E com eu. 4. Leia a letra da canção a seguir que fala de um felizardo, uma pessoa sortuda e muito feliz. O felizardo. Hoje eu acordei me sentindo tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Também pudera. Minha vida tá tão boa. Logo que acordo, já me pego rindo à toa. Eu gosto do que eu penso, eu gosto do que eu faço. Às vezes não faço bem feito, me embaraço, tropeço feio. Mas depois acerto o passo. Laço de fita para enfeitar o abraço. Terra e céu, sol e luar. Página 135. Você concorda que o felizardo da letra da canção é realmente um felizardo? Por quê? Essa é uma resposta pessoal. 5.
Na letra da canção O Felizardo, predomina o uso da primeira pessoa. A. Faça uma lista de palavras do texto que comprovam essa afirmação. Então, as palavras que vocês encontrarão no texto que comprovam que ele foi escrito na primeira pessoa são os verbos conjugados na primeira pessoa. Acordei. Vocês também podem usar o pronome pessoal eu, me e assim por diante. Penso, gosto. B. A palavra hoje indica que o Felizardo fala de algo que está acontecendo no momento presente. Sublinhe um verso em que o presente indica algo que sempre acontece. 6. Imagine que o Felizardo está tão feliz que quer que todos cantem com ele. E então começa a cantar assim. Hoje nós acordamos. Reescreva as 2 estrofes iniciais da canção de acordo com esse começo. Então a primeira estrofe é hoje eu acordei me sentindo tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. A segunda, também pudera, minha vida tá tão boa, logo que acordo já me pego rindo à toa. 7. Circule os pronomes pessoais presentes na tirinha a seguir. Pois é, eu e meu cachorro queremos agradecer por ter me deixado sair mais cedo por causa da chuva. Aliás, ele queria agradecer pessoalmente. Não está tudo bem. Nós entendemos. Entendemos? Página 28. Adição e subtração. Carlos sempre participa de campanhas para ajudar pessoas. Na última campanha de que participou, ficou responsável por organizar a arrecadação e distribuição de água. Vamos entregar 835 litros de água para os moradores da Rua Alfa. Garrafas de 1 litro, total arrecadado, 1.264 litros. Galões de 5 litros, total arrecadado, 2.895 litros. Galões de 20 litros, total arrecadado, 5.420 litros. Quantos litros de água foram arrecadados? Então, só fazer a soma do total dessas 3 prateleiras com galões de água. Galões, garrafas. Depois de entregar a doação para os moradores da Rua Alfa, quantos litros de água restarão? Então, ele diz que vão entregar 835 litros de água para os moradores da Rua Alfa. Então, vocês pegarão o total, que vocês já colocaram na primeira pergunta, subtrairão 835 e terão o resultado. A segunda doação de água foi feita para os moradores da Rua Ômega. Depois disso, sobraram 7.050 litros de água. Quantos litros de água os moradores da Rua Ômega receberam? Então, vocês vão pegar o resultado da segunda questão, vão subtrair 7.050 e vocês encontrarão o resultado. Que situações fazem que seja necessária a distribuição de água, alimento e roupas para outras pessoas? Você já participou de uma ação como essa? Converse com os colegas e professores. Então, pensando nas situações que o nosso município já passou neste ano e no ano passado, vocês já ouviram falar algumas vezes que estavam arrecadando roupas, arrecadando água, alimentos para distribuir para as pessoas? Em que situações? Página 29. Adição. Em cada estação da linha azul do metrô de São Paulo, embarcam diariamente milhares de pessoas. Se um trem saiu da estação Jabaquara com 1.234 passageiros e na estação seguinte, Conceição, entraram 811 passageiros e não desceu ninguém, com quantas pessoas o trem chegou na próxima estação, São Judas? Para responder essa pergunta, podemos calcular o resultado de 1.234 mais 811, usando o algoritmo da decomposição. Observe e complete. 1.234. Então, aqui eles fizeram a decomposição desse número. Ficou 1.000 mais 200 mais 30 mais 4. 811. Ele também foi decomposto. 800 mais 10 mais 1. Então, note que aqui a gente coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e unidade de milhar que só tem no primeiro número ficou lá em cima sozinha. Aí foi feita a soma de casinha por casinha. 4 mais 1, 5, na casa das unidades.
30 mais 10, 40, na casa das dezenas. 200 mais 800, 1000, na casa da centena. E o 1000 que estava na unidade de milhar foi abaixado. Somando 1000 mais 40 mais 5, o resultado foi, vocês que vão colocar. B. Também podemos calcular o resultado de 1.234 mais 811 com o algoritmo usual. Observe e complete. Então, essa é a conta que nós já fazemos normalmente. 1.234 mais 811. 4 mais 1, 5. 4 unidades mais 1 unidade é igual a 5 unidades. 3 mais 1, 4. 3 dezenas mais 1 dezena é igual a 4 dezenas. 2 centenas mais 8 centenas é igual a 10 centenas, ou 1 unidade de milhar. 1 unidade de milhar mais 1 unidade de milhar é igual a 2 unidades de milhar. Então, o trem chegou à estação São Judas com 2.045 passageiros. Página 30. 2. Para arrecadar dinheiro para comprar um telescópio para a escola, os alunos realizaram uma festa por semana durante um mês. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pessoas que participaram das festas a cada semana. Observe. Primeira semana, 1.254. Segunda semana, 1.307. Terceira semana, 905. Quarta semana, 1.123. Quantas pessoas participaram das festas da escola? Então, aqui quer saber ao todo, então nós temos que fazer uma adição desses números. 3. Veja como a professora Mariana começou a calcular o resultado de 65.302 mais 23.730 com o algoritmo usual e complete o cálculo. Então, nós temos lá 65.302 mais 23.730. A casa da unidade e a casa da dezena já foi efetuado o cálculo. Vocês vão continuar agora. Aqui juntamos as 3 centenas com as 7 centenas e obtemos 10 centenas, que equivalem a 1 unidade de milhar. Então, já dá a dica de como continuar a conta. A página 31 eu pedi que vocês pulassem, porque explica como fazer a subtração no algoritmo da decomposição. Então, acaba sendo a mesma coisa que a explicação da adição, só que ao invés de mais, seria menos. Página 32. 2. Observe como podemos calcular o resultado de 9.876 menos 4.438 com o algoritmo usual e complete. Não podemos tirar 8 unidades de 6 unidades. Trocamos uma dezena por 10 unidades, ficando com 6 dezenas e 16 unidades. 16 unidades menos 8 unidades é igual a 8 unidades. 6 dezenas menos 3 dezenas é igual a 3 dezenas. 8 centenas menos 4 centenas é igual a 4 centenas. 9 unidades de milhar menos 4 unidades de milhar é igual a 5 unidades de milhar. 3. Foram vendidos 3.924 ingressos para um festival de música, mas somente 3.215 pessoas compareceram. Quantas pessoas deixaram de ir ao festival? Então, para realizar essa conta, vocês pegarão o total de ingressos vendidos e farão a subtração do número de pessoas que compareceram. Vocês encontrarão o resultado de quantas pessoas deixaram de ir ao festival. 4. Veja como a professora Paula começou a calcular o resultado de 18.589 menos 13.785 com o algoritmo usual e complete. Aqui não podemos tirar 7 centenas de 5 centenas. Por isso, trocamos uma unidade de milhar por 10 centenas, ficando com 7 unidades de milhar e 15 centenas. Então, vocês completarão o cálculo na lousinha dela, no desenho do livro. Página 33, exercício 5. Observe a quantidade de carrinhos fabricados nos meses de outubro, novembro e dezembro em uma fábrica. Outubro, 21.150, novembro, 25.070, dezembro, 32.210. Quantos carrinhos foram fabricados no mês de dezembro a mais
que no mês de outubro. Então, quando a gente pede para fazer essa comparação do a mais, a gente vai fazer o quê? Pegar o número maior, que foi do mês de dezembro, 32.210, e subtrair o número menor, que foi do mês de outubro, 21.150. Assim, vocês encontrarão a diferença. Foram fabricados tantos carrinhos a mais em dezembro do que em outubro. 6. Mateus quer calcular o resultado de 30.000 menos 11.017. Observe o que ele diz. Como seriam necessárias muitas trocas, vou calcular o resultado da subtração 29.999 menos 11.017. E depois, qual é o resultado da subtração que Mateus fez? Vocês podem armar a continha do lado e fazer. B. O que Mateus deve fazer para calcular o resultado de 30.000 menos 11.017, usando o resultado da subtração que ele fez? Converse com os colegas e o professor.